Shabbat Shalom, irmãos. Shalom também para quem vai nos acompanhar pelas mídias sociais, posteriormente, seja pelo podcast, pelo Facebook, pelo YouTube. Estamos na porção 46. O nome dessa porção é Ekev. Significa consequência, o porquê. É uma condição, né? Essa palavra, ela tem a mesma raiz da palavra Yaakov, que é calcanhar. Também a palavra, o nome de Jacó, né? Yaakov, também vem dessa mesma palavra, né? É como se dissesse assim: se você obedecer os meus mandamentos, andar nos meus mandamentos, calcanhar, caminhar nos meus mandamentos, então isso e isso vai acontecer na sua vida. Abramos nossas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 7. Versículo 12. Deuteronômio 7, 12. Pelo fato de vocês ouvirem essas regras e continuarem a cumpri-las, Adonai, seu Deus, manterá com vocês a aliança e misericórdia juradas por ele a seus antepassados. Ele os amará, abençoará e aumentará seu número. Também abençoará o fruto do seu corpo e o fruto do seu solo, trigo, vinho, azeite de oliva e animais, na terra que ele jurou dar a vocês. Vocês serão mais abençoados que todos os outros povos. Não haverá homens nem mulheres estéreis entre vocês, e o mesmo ocorrerá com os seus animais. Adonai removerá toda a enfermidade de vocês. Repetindo, toda a enfermidade de vocês. Ele não os afligirá com nenhuma das terríveis doenças com que castigou o Egito, ou, dependendo da tradução, pragas. Como vocês bem sabem, em vez disso, ele as enviará a quem os odeia. Interessante, né, irmãos? Vocês sempre vão ver nas Escrituras condições, benefícios pela obediência, bênçãos pela obediência e maldições pela desobediência. Muitos maus, muitas coisas ruins que acontecem no mundo, até enfermidades, são devido à desobediência da lei. Quando eu leio essa passagem, eu lembro da praga que caiu no Egito, a praga das úlceras, né, dos tumores, né? E eu acho muito interessante que uma pessoa que não está acostumada e ela vai comer, por exemplo, carne de porco ou até uma outra comida mais remosa, né, mais gordurosa, estoura brotoejas. Uma pessoa que faz tatuagem, ela não pode comer carne de porco, porque senão a tatuagem estoura, né? Então, essa passagem me faz lembrar exatamente isso, né? Deus, ele sempre está nos protegendo de maus, doenças, enfermidades. Esse mal que está afligindo a terra hoje, está escrito aqui, ó. Eu não estou querendo dar uma fórmula mágica para se livrar, mas está escrito aqui, ó. Toda enfermidade ele vai afastar de nós. Não estou dizendo que não vai chegar mal na casa de vocês. Porque a gente vai ver mais para frente, inclusive nessa porção, que Deus pode usar coisas ruins para testar a sua fé, para saber se você vai mesmo obedecer a Ele e permanecer fiel a Ele. Então, que obedeçamos os mandamentos de Deus e sejamos livres de alguns maus. Amém?
Seguindo mais em frente, no versículo 25 ainda do capítulo 7, versículo 25 e o 26. Queimem por completo as estátuas esculpidas de seus deuses. Aqui Deus está falando para o povo de Israel em relação às nações cananitas. Não cobicem a prata ou o ouro que há nelas. Não os tomem para si. Caso contrário, vocês serão enganados por elas, pois isso é abominável a Adonai, seu Deus. Não levem para sua casa nada que seja abominável, ou vocês partilharão da maldição que está sobre isso. Abomine-o por completo, abomine-o de forma total, pois está separado para a destruição. Essa passagem é muito importante. Às vezes a gente leva coisas para dentro de casa. Às vezes a gente deixa nossos filhos, sobrinhos, assistirem coisas que são coisas malditas. Não são coisas que um servo de Deus deve assistir. Às vezes, brinquedos sombrios, coisas feias mesmo. Por exemplo, tem um desenho Monster High, já ouviram falar? High é alto, elevado, exaltado, e Monster é monstro, né? Se você vê cada nome de cada personagem, você fica bobo. Então, esse tipo de brinquedo, esse tipo de desenho, nós não podemos deixar nossos filhos, sobrinhos, parentes assistirem. Mensagem subliminar. Mensagem subliminar não é coisa de teoria da conspiração. Isso existe. Então, tomemos cuidado. Não podemos levar nada que seja separado para a destruição. Aquilo tem que ser ignorado, destruído. Costumes pagãos, né? Nós acabamos de passar por uma época do ano que está repleta de costumes e tradições paganizadas, que não tem nada a ver com a fé do povo de Israel. Vamos ler aqui, apenas vou ler um versículo, depois vocês podem ler com mais calma na casa de vocês. O texto de Josué, capítulo 7. Quem lembra de Acã? Alguém lembra de Acã? Acã. Vocês não estão assistindo as novelas da Record, não? Acã, aquele que pegou a capa, lembra? Josué capítulo 7, depois vocês leiam com mais calma na casa de vocês, tomem nota aí. Josué 7, do 1 ao 26. Eu vou ler apenas aqui os primeiros versículos. O povo de Israel apoderou-se de forma imprópria de bens que eram para ser destruídos. Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerah, da tribo de Erudá, apossou-se de algumas coisas reservadas para a destruição. Em consequência, a ira de Adonai se acendeu contra o povo de Israel. E aí a passagem segue, eles foram para uma batalha, perderam alguns homens, e eles maioria estavam em vantagem, e mesmo assim, eles saíram em retirada e ainda homens morreram por causa dele ter tomado uma capa, prata e ouro. Coisas que eram separadas para a destruição. E na nossa vida é do mesmo jeito. Existem coisas, costumes, tradições que nós não podemos nos apoderar. Não podemos ter parte com isso. Vamos ler aqui o texto de 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20 e 21. 1 Coríntios 10, 20 e 21. Nestas festas que passaram agora, nós sabemos que existem muitas tradições que estão atreladas com o paganismo.
ou que não estão centralizadas em Deus. Por exemplo, vestir uma certa cor de roupa para trazer isso ou aquilo, trazer dinheiro, sorte, prosperidade, paz, que é o que se mais usa, é o branco, né? A gente vê até crente usando roupa branca. O que a gente mais vê é crente usando roupa branca no chamado Ano Novo, no Réveillon, né? Como se uma cor de roupa vai mudar alguma coisa, mudar a sorte delas. Até os alimentos que vão na mesa têm um significado. Não, isso aqui é para dar mais dinheiro, isso aqui é para dar paz. Olha só, que fé fraca, né? Com todo respeito, quem acredita nisso, né? A nossa fé é em Deus. Ele é onipotente, Ele é quem pode mudar a nossa sorte, Ele que pode trazer paz para nós. E nós vemos que para termos paz, saúde, sermos plenos, porque a palavra shalom não é apenas ausência de conflito, ausência de guerra. A palavra shalom, ela traz uma ideia de completude, de plenitude, né? Ter paz em todas as áreas da vida. Vamos lá, 1 Coríntios 10, versículo 20. Digo que o que os pagãos sacrificam, eles não o sacrificam a Deus, mas aos demônios. Eu não quero que vocês tenham participação com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice de demônios. Vocês não podem participar da refeição do Senhor e da refeição de demônios. Ou vocês querem enciumar o Senhor? Não somos mais fortes que Ele? Somos. Então Paulo está falando aqui de diversos assuntos e ele traz essa parte que eu desejei focar. Isaías 65, versículo 11 e 12. Quando chega essa parte do ano, eu sempre lembro dessa passagem. Isaías 65, versículo 11 e 12. Esperar os irmãos encontrar. Isaías 65, 11 e 12. Mas quanto a vocês que abandonaram Adonai, que se esqueceram do meu santo monte, para prepararem a mesa para Gad, um deus da sorte, e encherem tigelas de vinho misturado para Meni, um deus do destino, eu os destinarei à espada, todos se prostrarão para serem mortos, pois quando chamei, vocês não responderam, quando falei, não ouviram, mas fizeram o que era mal aos meus olhos, e escolheram o que não me agrada. Olha só, sorte e destino, exatamente o que o povo que comemora essa festa prepara, se veste para mudar a sorte, prepara uma mesa para ter paz, para mudar o destino, né? Uma refeição especial só para aquilo. Eu estava dirigindo nessa data, no dia 31, e eu observei e vi o mundo inteiro comemorando essa festa. A rua cheia, movimentada, aquela bagunça, moto para lá, moto para cá, pessoa dirigindo com a lata de cerveja na mão. E muito se fala no cristianismo em geral de andar na contramão do mundo. Agora, será que essa festa é para nós? O mundo inteiro comemora. A gente vê que quando a maioria faz, há uma grande possibilidade daquilo estar errado. Muito se fala que nós devemos andar na contramão do mundo, mas comemorar a mesma coisa que o mundo inteiro comemora?
Será que é certo isso? Então, que venhamos refletir sobre isso. E no ano que vem, né? Daqui a 12 meses, né? Melhor dizendo, quem não fez da maneira certa, quem não se separou, né? A palavra santo significa separado. Quem não se separou, quem não tomou distância, né? E lembrando, né, o que o irmão acabou de falar, o que o Rabino acabou de falar, nós não precisamos ser rudes, né, com as pessoas que nos desejam Feliz Natal, Feliz Ano Novo e por aí vai. Mas devemos ao máximo evitar alguns ambientes, né, com todo respeito e evitar de certo alguns costumes e tradições desse tempo. Tiago 4:4, Tiago capítulo 4, versículo 4. Tiago 4, versículo 4. Aqui Tiago está trazendo um alerta, olha só como ele se expressa. Esposas infiéis, vocês não sabem que amar o mundo é odiar a Deus? Quem escolhe ser amigo do mundo transforma-se em inimigo de Deus. Olha só como Tiago ele é enfático. Então, que daqui a 12 meses, quem não teve a oportunidade de se separar, se separe nesse tempo. E aos poucos você vai compartilhando a sua fé com outras pessoas e vai sendo mais respeitado, ganhando um certo espaço. E lembrando, os irmãos, se tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, o espaço é livre. Menos o irmão Antônio, porque o irmão Antônio faz pergunta demais. Tô brincando. Tô brincando. Vamos lá. Voltando para os textos da nossa porção. Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Na verdade, vamos do versículo 1. Deuteronômio 8. Obedeçam a todas as ordenanças que eu entrego a vocês hoje, para que vivam, aumentem em número, entrem e tomem posse da terra, que Adonai jurou a seus antepassados. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual Adonai os guiou, nesses 40 anos no deserto, humilhando-os e testando-os. Lembra que eu falei agora há pouco? Sobre Deus testar a nossa fé, com o objetivo de saber o que estava em seu coração, se vocês obedeceriam às suas ordenanças ou não. Ele os humilhou, permitindo que vocês se tornassem famintos ou que passassem fome. E então os alimentou com o maná, desconhecido por vocês e seus antepassados, para fazê-los entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Adonai. Quem conhece essa frase, essa expressão? Às vezes, muitas pessoas pensam, né? Vocês já sabem que vocês já aprenderam. Vocês já estão chegando já no final da Torá, ano que vem a gente passa tudo de novo, faz essa reciclagem. Mas tem muita gente que acha que Yeshua, que Jesus, ele veio trazer uma nova fé, um novo entender das coisas. Mas quando a gente vê Jesus citando exatamente o que está na Torá, não é de saltar da página esses textos? Não é verdade? Né? A gente fala, nossa, mas olha só, estava aqui o tempo todo. E eu não li, né? Eu não percebi. Né? Muito interessante. Durante esses 40 anos, suas roupas não envelheceram, olha só, e seus pés não incharam. Pensem detidamente sobre isso.
Adonai os estava disciplinando como o homem disciplina seu filho. Portanto, obedeçam às ordenanças de Adonai, seu Deus, e vivam como ele os direciona e temam a ele. Amém? Bom, o texto que Yeshua cita está lá em Mateus capítulo 4, versículo do 1 ao 11. Depois vocês podem ler com mais calma. Também nos outros evangelhos tem textos similares. É o texto onde Satanás está tentando Yeshua no deserto, né? Texto bem conhecido de todos nós. Capítulo 8 ainda, versículo 11. Não se esqueçam de Adonai, seu Deus, deixando de obedecer às suas ordenanças, às regras e aos regulamentos que hoje entrego. De outro modo, depois de vocês terem comido e estarem satisfeitos, após construírem boas casas e nelas viverem, e aumentarem o gado, os rebanhos, a prata, o ouro e tudo mais que possuem, se tornarão orgulhosos e se esquecerão de Adonai, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, de onde viviam como escravos. Vamos ler também capítulo 9, versículo 4 ao 6. A gente acabou de ver aqui que o Senhor está falando para o povo não se esquecer dele quando eles estiverem prósperos, com casas construídas, ouro, prata, e estarem satisfeitos, né, fartos. Capítulo 9, versículo 4 ao 6. Não pense de si mesmo, depois de seu Deus expulsar os seus inimigos, né, os ter expulsado à sua frente. Adonai me trouxe para tomar posse dessa terra por causa da minha justiça. Não, isso aconteceu pelo fato de essas nações terem sido tão ímpias que Adonai os expulsará de diante de vocês. Não é por causa da vossa justiça, ou porque seu coração é tão bom que você entrará na terra para tomar posse dela. Adonai, seu Deus, entrega-as a você para punir a impiedade dessas nações e também para confirmar a palavra jurada por Adonai a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, entenda que não é por causa da sua justiça que Adonai, seu Deus, dá esta boa terra a vocês para possuir. Que nós não venhamos ter esse sentimento, né? Quando estivermos bem de vida, fartos, com uma casa grande, bem construída, bem acabada, bonita, né? Que nós não venhamos pensar que foi o nosso braço, mas sim que foi a misericórdia de Deus, né? E se não fosse a misericórdia de Deus, não estaríamos aqui hoje. Concordam? Seguindo mais em frente, a partir do capítulo 9 em diante, Moisés, e lembrando, né, o livro de Deuteronômio, ele é composto de 3 grandes pregações, 3 grandes discursos de Moisés, né? É um livro grande, né? A gente pensa que se perdurou por alguns anos, mas não. Foram apenas dias. Todo o livro de Deuteronômio foi questão de dias. E Moisés, ele está lembrando de tudo o que aconteceu no deserto, né? E ele também está falando de forma profética. E aqui, a partir do capítulo 9, ele está relembrando todo o episódio do bezerro de ouro, né? Então, é uma história bem conhecida. Nós sabemos que ele desce com as placas. O Senhor fala para ele descer com as placas, né? O Senhor fala para Moisés: desça logo, porque esse povo já se corrompeu rapidamente. E o Senhor fala para Moisés: me deixe sozinho para que eu consuma este povo e faça de você uma nova nação. E Moisés, ele intercede pelo povo e por Arão, né? Aqui fala que Moisés, ele relembra: eu intercedi por Arão, né? Pois foi Arão que construiu o bezerro de ouro, tomando brincos e as joias das pessoas, né? E construiu aquele bezerro de ouro. Eu gostaria de focar apenas em um versículo. Vamos voltar lá para Êxodo 32, no episódio do bezerro de ouro. Êxodo 32.
Êxodo 32, versículo 25. E aqui eu gostaria de fazer uma pequena comparação de traduções. Tá? Eu queria que alguém abrisse uma tradução Almeida. Se alguém puder abrir aí uma tradução Almeida. Almeida Revista e Atualizada, Almeida Corrigida. Só para a gente fazer uma pequena comparação. Coisa rápida. Deuteronômio 32, 25. Quando Moisés viu que o povo havia perdido o controle, pois Arão lhes permitiu sair do controle para a zombaria de seus inimigos. E aí o texto discorre. A gente sabe que o texto fala que o povo se assentou para comer e levantou para festejar. Como está numa tradução Almeida aí? Essa parte, perdido o controle. Alguém tem um Almeida aí? Almeida. Vamos, gente, vocês estão com a Bíblia no celular, me ajuda aí, gente. King James, como está na King James? Moisés viu que o povo estava desenfreado, porque Arão os havia abandonado para vergonha no meio dos seus inimigos. Vamos lá. Desenfreado. Se alguém puder encontrar um Almeida, a gente vai fazer essa pequena comparação. A palavra aqui era despidos? Achou aí? Despidos, nus. E aqui fala vergonha, né? A gente usa até essa expressão até no português, né? Cobrir as vergonhas, né? Então, irmãos, eles não estavam apenas se prostrando perante um bezerro de ouro, eles estavam despidos. Vamos agora para um texto paralelo, 1 Coríntios 10. Vamos voltar lá para 1 Coríntios 10. A gente acabou de ler, só que a gente vai ler um outro trecho de 1 Coríntios 10. Primeiro Coríntios 10. Versículo 6. Aqui, o apóstolo Paulo, Rabino Shaul, está falando exatamente das coisas que aconteceram com o povo de Israel no deserto. Vamos lá. 1 Coríntios 10, 6. No entanto, todas essas coisas foram acontecimentos históricos, prefigurativos, como aviso para não colocarmos o coração nas coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram. Porque o Taná diz, o povo se sentou para comer e beber e se levantou para festejar. Olha só como Paulo continua. Não nos entreguemos à imoralidade sexual. Ou a palavra que está aí no original é porneia, né? Muito parecido com a nossa palavra pornografia. Pois não nos entreguemos à imoralidade sexual, como alguns deles fizeram, resultando na morte de 23 mil pessoas em um só dia. Tá vendo, irmãos? Então, Paulo, ele pegou esse texto de Êxodo 32, 25, e ele entendeu que a palavra nu, despidos e vergonha, eles estavam ali fazendo uma imoralidade sexual. E nós vemos também que Paulo fala que quem pratica essa coisa peca contra o seu próprio corpo. Então, que nós, assim como Paulo escreveu, que nós tomemos este exemplo, que nós venhamos ver essas coisas que aconteceram no passado e que nós venhamos nos separar, nos afastar da imoralidade sexual, da fornicação. Nós sabemos que a relação sexual ela é uma bênção para um marido e uma mulher dentro de um casamento. Amém? Seguindo mais em frente, em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 15 e 17. Deuteronômio 10, 15 ao 17.
Adonai se afeiçoou de seus antepassados e os amou e escolheu os descendentes deles. Vocês, dentre todos os povos, como ele faz ainda hoje. Portanto, circuncidem o prepúcio de seu coração e não sejam teimosos, pois Adonai, o Deus de vocês, é Deus dos deuses, Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e assombroso, que não favorece ninguém e não aceita subornos. Muitas pessoas pegam textos de Paulo, do apóstolo Paulo, as cartas, aonde ele fala sobre circuncidar o coração, exatamente como Moisés falou. E pegam esse texto falando, não tem que circuncidar, não tem que circuncidar. Mas não é muito interessante ver Moisés falando sobre circuncidar o coração? E evidentemente que os israelitas não entenderam que eles não precisariam mais circuncidar os seus filhos, com base nisso que Moisés falou, né? Nunca foi por obras, nunca foi a fé genuína, a fé do povo de Israel, nunca foi só obras assim de uma forma legalista. Veja que Moisés, ele usa a palavra amar, e ele atrela a obediência, ele une a obediência com o órgão que nós usamos para falar de amor, o coração, né? Ele fala para circuncidar o coração, né? Então, irmãos, quando nós buscamos obedecer os mandamentos de Deus, nós não devemos fazer de uma forma legalista, de uma forma preocupada, mas por amor. Nós obedecemos porque amamos. Amém? E para encerrar, já estamos encerrando. Logo o Rabino vai trazer uma reflexão também. Deuteronômio 11, versículo 13 ao 15. Portanto, se ouvirem com cuidado as minhas ordenanças, que entrego hoje a vocês, amando a Adonai, o Deus de vocês, e servindo-o com todo o coração e todo o ser, então, diz Adonai, darei à terra de vocês chuva nas estações certas, incluindo as primeiras chuvas de outono e as chuvas tardias da primavera, ou a chuva temporã e serôdia, dependendo da sua tradução, para que vocês juntem o trigo, vinho novo e azeite de oliva, e darei a seus campos relva para o gado. Como resultado, vocês comerão e ficarão satisfeitos. Vocês vão encontrar pelo mundo afora diversas campanhas de prosperidade. 12 dias de oração para 12 meses de bênçãos. 12 sábados de oração, 12 domingos de oração, campanha de Daniel, campanha... Me ajuda aí, o que mais? Me ajuda aí, o que mais? Vocês vão encontrar... Oi? Não entendi, desculpa. Arca, vocês vão encontrar de tudo. Corredor de sal, água na televisão, tijolinho, essas coisinhas de comprar. Que mais? Me ajuda aí. Vocês vão encontrar diversas coisas que muitos líderes religiosos vão prometer que vai te dar prosperidade, que vai mudar na sua vida, né? E às vezes as pessoas desesperadas recorrem a esses líderes, recorrem a essas coisas na esperança de uma mudança de vida. Mas olha só o que a gente acabou de ler. Obedeçam os mandamentos de Deus, vocês comerão e se fartarão, né? A prosperidade naquele tempo, ela estava completamente atrelada à vida no campo, ao gado. Mas Deus não muda. A prosperidade para nós pode ser outra coisa. Eu não quero ter uma vaca, um boi na minha casa. A irmã quer. Eu quero ver a irmã enfiar uma vaca lá na sua casa.
Amém. Amém. Nós temos uma vida na cidade, né? Oi? Uma galinha, né? Pequenininha. Nós temos uma vida na cidade. Então, para aquele tempo e para aquelas pessoas, o Senhor prometeu gado, prometeu frutos, né? Mas, irmãos, não que eu seja um grande exemplo, né? Mas quando eu sento no meu sofá, na minha casa, e eu olho ao redor, dá para contar nos dedos de uma mão as coisas que eu comprei com o meu dinheiro. Até o sofá que eu estou sentado eu ganhei. Ganhei no casamento e depois eu já vou fazer quase 10 anos de casado. E as coisas vão chegando, as bênçãos vão chegando. É um presente de um amigo, é um presente da mãe, é um presente do pai. E prosperidade não é só ter dinheiro. Prosperidade é você ter plenitude, estar bem consigo mesmo. É a sua roupa não envelhecer, assim como aconteceu com o povo de Israel no deserto. A sua geladeira durar anos e anos e anos, um ferro de passar roupa. Isso também é prosperidade, porque se seu ferro queimar, você vai ter que comprar outro, né? Existem coisas que não esperam alguém te dar de presente, né? Existem coisas que estão ali a ponto de quebrar e você ganha de presente, dá 1 ou 2 semanas, vai lá e queima. Quantas vezes não aconteceu na minha casa, né? E prosperidade também é você abrir mão daquilo que você não precisa mais. Quantas vezes a gente pegou algumas roupas velhas e algumas até que dava para usar e doou, e chega uma semana, veio uma roupa linda, maravilhosa. Quantas vezes a gente falou, nossa, a Isabela está precisando de meia, precisa separar um dinheirinho no final do mês para comprar, passa no crédito, dá um jeito. Aí dá uma semana, chega uma amiga, falou, ó, a minha filha perdeu as meias, ó, você quer meia? Opa, vem. É bênçãos, né? Então, ser próspero também é ser isso. E a prosperidade, ela está completamente atrelada à obediência. Portanto, irmãos, sejamos obedientes a Deus, aos seus mandamentos, às suas alianças. E para encerrar, vamos ler aqui mais um texto de Tiago. Tiago, capítulo 5, versículo 7. Tiago 5, 7. Vou esperar os irmãos achar. Na igreja que eu nasci e fui criado, quando o pessoal demorava para encontrar uma passagem na Bíblia, a gente falava escola dominical. Quem já encontrou, diga amém. Quem não encontrou, escola dominical. A gente fala escola sabatina agora, né? Quem não encontrou, leia com seu vizinho. Tiago 5, 7. Portanto, irmãos, sejam pacientes até o retorno do Senhor. Vejam como o lavrador aguarda pelo precioso fruto da terra. Ele é paciente até receber as chuvas de outono e da primavera. Acabamos de ler. Também vocês sejam pacientes, mantenham a coragem, porque a volta do Senhor está próxima. Não se queixem uns contra os outros, irmãos, para que não incorram na mesma condenação. Vejam, o juiz está às portas. Como exemplo de terem sofrido maus tratos e de terem sido pacientes,
Irmãos, observem os profetas que lhes falaram em nome de Adonai. Vejam, consideramos abençoados aqueles que perseveraram. Vocês ouviram a respeito da perseverança de Jó e sabem qual era o propósito de Adonai. Adonai é muito compassivo e misericordioso. Essa palavra compassivo e misericordioso em hebraico é Hanun Verahum. Essa palavra tem em 2 salmos, nessa passagem, e quando o Senhor revelou o seu nome a Moisés. Ele revelou o seu nome a Moisés e falou que ele era compassivo e misericordioso. Olhemos para as nossas vidas. Se o Senhor não fosse compassivo e misericordioso, nós estaremos aqui? De maneira alguma. Então que nós venhamos refletir sobre tudo que nós fizemos no passado, assim que nós venhamos refletir como o povo de Israel foi infiel no deserto e tudo que aconteceu com eles no deserto, que nós não sejamos iguais a eles, que nós não sigamos o exemplo deles e sejamos pacientes até a volta do Senhor. Amém?